tarde de preguiça, Chi. Ai, mas é muito boa essa tarde, né? Mas eu tive que tomar um cafezinho antes de começar o programa. Ele tava mesmo assim, ó. Né, Chi? Eu falei, nossa, Chi tá com soninho. Aí a gente começa a conversar, né, Chi? Com o doutor que vai conversar com a gente. Aí a gente embala. E como a gente conversa antes de começar o programa, é tão gostoso, né? O programa pra gente já começa meia hora antes, que é tanta coisa boa. Nova. Aprende. Sim. Muito bom. Boa tarde pra você. Fique muito à vontade para conversar com a gente, abrir seu coração. E por falar em coração, a gente tem uma mensagem para o seu coração. Porque o momento de acreditar é agora. Você não precisa esperar tudo se resolver, não. É possível sim, através da fé, você sorrir em meio a dificuldades e o processo que conta, viu, gente? Não é quando ele se resolve, não. Então seja feliz agora, respira fundo, Deus está no controle, vai dar tudo certo, viu? A Chi vai contar pra gente um pouquinho do que tem no programa de hoje. Lucas, tem aplicativo que ajuda mulheres vítimas de violência e botão em ônibus que alerta assédio. Fique à vontade para fazer sua pergunta. E é claro que tem prêmios para você de casa. No nosso Face tem mais um super kit com produtos da Tracta, Polipet e Ortovip. Para concorrer é tão fácil, é só você seguir as instruções que estão no nosso Facebook. E quem participa ao vivo também ganha presente. Você vai concorrer a 4 vales para um almoço delicioso no restaurante Consciência, aqui do centro de São José dos Campos. Vamos começar o nosso bate-papo? Hoje é dia de papo cabeça. Triste de saber isso, viu? Porque de acordo com a OMS, o consumo de álcool aumentou em 10 anos 43,5%, transformando o Brasil no terceiro país da América Latina que mais consome bebida alcoólica per capita. É muita coisa, Chi. Pois é. Como identificar o vício de álcool? Como é que a gente trata? Quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o psiquiatra David Souza Lima, que está aqui com a gente hoje. Doutor, chega junto, por favor. Seja bem-vindo. Vamos conversar, né, Chi? Obrigada, doutor, pela participação tão importante no programa de hoje. Doutor, fica à vontade para conversar com a gente. E a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui o programa sobre como o álcool realmente destrói a vida da pessoa em todos os sentidos, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. O álcool é um problema grave de saúde, viu, Lucas? Porque, assim, é um problema, assim, que muitas pessoas enfrentam e muitas vezes as pessoas não se dão conta do problema, enfim, das várias coisas que acontecem em decorrência do álcool. Então, é algo que precisa de ser olhado com muito cuidado. Perfeito. Vamos ver aí nossa enquete, Chi? Vamos lá com a Cris. Cris, conta pra gente a enquete, por favor, linda. Oi, boa tarde, gente. A primeira pergunta no nosso Instagram, @FalandoNissoBand, é se você sofre com alcoolismo. E ainda bem que 100% disse que não, né? E a segunda pergunta é, sabe quais são os sinais do alcoolismo nos jovens? E 74% disse que não, para 26 que diz que sim. E realmente o programa de hoje é para isso, para instruir você, pai e mãe, para te ajudar a enxergar isso nos filhos, porque muitas vezes acha que é normal, saiu para beber um pouquinho, né? Acontece muito isso também, né? Essa liberalidade dos pais. É jovem, tem que aproveitar e não pode. Acontece. É um problema porque a gente tem visto que cada vez mais as pessoas têm começado a ingerir álcool mais cedo e uma série de problemas tem acontecido. Então, tem que ser visto como uma droga. O álcool é uma droga lícita, mas que tem que se tomar um cuidado muito grande porque a gente vê que a quantidade de problemas que acontece é imensa. A Ana Paula é mãe. Tem uma pergunta para o senhor, querendo saber em que momento ela deve se preocupar com a saidinha dos filhos no final de semana, da bebedeira, que chegar bêbado em casa é muito comum para eles, né? No adolescente, no jovem, a gente tem um termo que a gente usa de binge drinking, né? O que é isso? É quando você faz uso de álcool, uma vez você ingere uma quantidade de álcool muito grande e isso pode gerar uma série de problemas. Eventualmente a pessoa até entrar num coma alcoólico. Mas é muito comum um adolescente sair, e vai tomar, daí toma 1, 2, 3, 10, 15 cervejas e volta assim, totalmente bêbado, totalmente alcoolizado, se colocando em situações de risco. Quais situações de risco? Sai uma briga, daí cai, bate a cabeça, tem um traumatismo craniano. Pega o carro, vai dirigir, se envolve num acidente automobilístico e às vezes a pessoa morre ou mata alguém. Às vezes tem uma relação sexual de forma desprotegida e contrai uma doença, por exemplo, AIDS, que é uma doença que não tem cura, ou pega uma doença sexualmente transmissível. Enfim, então o álcool é uma substância que, se não tomar cuidado, a pessoa se coloca em situações de risco e, às vezes, é algo que não tem volta, dependendo do que acontece. Agora, às vezes, a dúvida é assim, como identificar um alcoólatra, um alcoolista? Como que você aí de casa pode entender se seu marido, seu filho, sua filha, ou até mesmo você mesmo é alcoólatra? O doutor já vai explicar pra gente. Fica fácil de entender quando
quando o doutor explica. Então segura um pouquinho que a gente já vem com essa informação. Sim, Luquinha, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto importante, porque agora você vai ficar bem informado com as notícias da redação. E nesse momento de notícias, agora no programa, a gente vai comentar sobre ferramentas que respondem de imediato a uma das piores situações que a gente vive, que é o crime à mulher, desde um desrespeito até o feminicídio. E a primeira ferramenta está aqui, ó, no celular, para ajudar mulheres vítimas de violência. Boa tarde, Israel. Conta pra gente, então, como que é esse aplicativo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Chile, a todos também que acompanham o Falando Nisso nesta quarta-feira. Em São Paulo, Lucas, mulheres com medidas judiciais protetivas contam agora com a ajuda de um aplicativo do governo federal. Ele existe há pelo menos 6 meses e funciona muito bem. Vamos ver agora a reportagem, todos os detalhes com as informações de César Cavalcante. Um simples toque pode evitar o pior. O aplicativo com o botão do pânico para mulheres que sofreram ameaças ou agressão do ex completou 6 meses. Até agora foram presos 7 homens que desrespeitaram a decisão judicial de se manterem longe das ex-mulheres. Mas nem todo mundo conhece essa ferramenta. Ela pode proteger mais de 164 mil pessoas no estado que hoje vivem com medo e têm medidas protetivas. Hoje, menos de 10% delas têm o aplicativo. Em situação de risco, a vítima pressiona o botão no celular por 5 segundos e uma viatura da Polícia Militar é enviada. As mulheres com medidas protetivas que baixam o aplicativo têm alguns diferenciais em relação a uma ligação para o 190. O acionamento é mais rápido, já que os dados de identificação foram cadastrados previamente. O aplicativo também usa a tecnologia de GPS do celular para identificar o local da ocorrência automaticamente. Depois de 3 boletins de ocorrência por agressão, a Camille obteve uma medida protetiva na justiça contra o ex. Ele não pode entrar em contato com ela ou a família, nem estar no mesmo ambiente. A Camille acredita que o aplicativo facilita a vida. Eu tenho medo e como a gente mora muito perto, ele mora 5 minutos da minha casa, então as chances de eu encontrá-lo em qualquer lugar ou dele aparecer próximo onde eu moro também são grandes. Então, por isso que eu optei por ter o aplicativo para ter uma resposta rápida caso eu precise. Perfeito, porque é importante mesmo, né, Israel, né, Chia, desenvolver mesmo essas ferramentas para realmente cortar de vez esse ciclo criminoso. Inclusive, existe uma cidade que criou há 1 ano um botão que deveria ser implantado em todo o Brasil, em todos os transportes públicos, Israel. Pois é, Lucas, o transporte público de Belo Horizonte tem um botão de alerta contra o assédio. O sistema é recente e já está funcionando. Já foi usado pelo menos 30 vezes. Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto na reportagem de Daniele Malman. 1 ano desde a instalação dos botões de assédio nos ônibus de Belo Horizonte. Apesar do tempo, muita gente ainda não sabe da existência do dispositivo. Eu não sabia, estou sabendo agora. Já para quem sabe, a sensação de segurança aumentou. A gente já tem a quem recorrer. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Segundo os dados da Guarda Municipal, desde o início deste ano até agora, o botão já foi acionado 30 vezes. Assim que o motorista aciona o botão do assédio, que fica aqui dentro do ônibus, um alerta é emitido para o Centro Integrado de Operações. Assim que a notificação chega até aqui, os agentes da Guarda Municipal são avisados imediatamente. 10 minutos é o tempo médio, desde o momento em que o botão é acionado até a interceptação do ônibus e condução do suspeito para a delegacia. Enquanto nossa equipe acompanhava o trabalho no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte, um botão foi acionado. Olinda 367. E o número do carro, na verdade, é positivo. Desloque-se até a rua Olinda 367. Situação aí de importunação positiva? Desde setembro de 2018, a importunação sexual é crime e prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. 1 a 5 anos de prisão, não sei se você de casa sabia disso, mas infelizmente é uma situação, né, Chirisael, que as mulheres acabam vivenciando, seja qual for a cidade. A gente vê isso em Belo Horizonte, mas que se estenda para os trens, para os metrôs também, né, nas grandes capitais, e para quem é do interior também, nos ônibus, acho que é excelente. Bora falar sobre o tempo aqui na nossa região. Tempo fechado agora à tarde, tem previsão de chuva sim, tempo instável em toda a região.
Em São Bento do Sapucaí, máxima de 18 graus. Chuva com trovão agora à tarde. O mês acontece em Jambeiro, máxima de 17. Cruzeiro, 19. E Guaratinguetá, máxima de 22 graus. No litoral, tempo instável, até mais friozinho. Máximas de 21 em Caraguatatuba e Ilhabela. Destacar aqui a cidade de São José dos Campos, máxima de 21 agora à tarde. Olha só, a temperatura vai subindo, mas a previsão de chuva mesmo é até sexta-feira, viu? Depois estabiliza, tanto que domingo a máxima de 31 graus. Luquinha, você aí de casa, quero pedir atenção para a chuva que cai na Tamoios nesse momento. Israel, como é que tá a situação na Tamoios? E dá-lhe água, viu, Chile? Muita chuva na rodovia dos Tamoios nesse momento. Muita gente vai encontrando uma dificuldade imensa para quem desce a serra, principalmente em direção a Caraguatatuba. Por ali tem chuva em pontos isolados, segundo a informação passada há pouco pela Polícia Rodoviária Estadual. O principal trecho é entre a cidade de Paraibuna e Caraguatatuba. A partir do quilômetro 50 até o trecho de serra no quilômetro 70 até o 81, chegada da cidade, o motorista vai encontrando essa diversidade climática pela pista local. Falando um pouquinho sobre a Dutra, atenção para os passageiros que seguem no sentido Rio de Janeiro. Na manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal já informou que pelo menos 1.000 peregrinos estão caminhando em direção à Basílica de Aparecida, que fica no quilômetro 71. Nesse momento, não há trânsito em nenhum trecho da rodovia Presidente Dutra, mas a gente reforça aí a atenção para os romeiros nessa época, antes do feriado do dia 12 de outubro. Shirley. Obrigada, Israel, pelas informações. E padaria, a gente veio a vender pão, não é? Mas tem padaria vendendo arma, e a gente comenta isso no próximo bloco. E hoje também tem dicas de saúde com a Vale Infusões. Você alguma vez já olhou para suas fezes e percebeu uma secreção parecendo um catarro, um muco nela? Você sabe o que é isso? Então daqui a pouquinho a gente conta o que é e esclarece suas dúvidas.